Você sempre teve essa facilidade de bater na bola, sempre, desde moleque? Sempre, sempre. Sempre bati muito bem, de perna esquerda. Então eu tinha essa facilidade da batida na bola. Agora, os profissionais que foram trabalhando comigo, é lógico, eu não era um jogador rápido, eu não tinha velocidade para jogar na meia, eu não tinha habilidade para jogar numa meia. Aí eu fui vindo para cabeça de área, volante, aí depois de volante para zagueiro. Mas o engraçado foi quando eu cheguei de zagueiro, eu vi que realmente era ali mesmo aonde eu poderia render melhor, né? Então foi muito legal também na ocasião. Agora tá explicado aquelas bolas que você saía costurando ali, né? De frente da zaga ali, que quase me matava do coração. Confiança, se você tá bem, você tenta jogar com qualidade. Eu acho que a minha ideia de futebol foi sempre ver um jogo de qualidade. Então, da mesma forma que eu queria um jogo de qualidade, eu queria jogar com qualidade. Mas, é claro, tinha uma responsabilidade de não expor a equipe, não colocar em risco, até porque o zagueiro é o último homem, ele perde a bola, o cara vai dentro do gol. Mas eu sempre procurei usar a minha técnica para colocar essa qualidade em prol do jogo. Eu realmente penso o seguinte, um problema que eu tinha é que eu não era um zagueiro alto. Eu tinha 1,79 m. Tinha, não tenho, né? Então eu acho que isso me atrapalhou um pouco. Eu tive para ser contratado por equipes da Europa e não joguei fora do Brasil porque eu soube que bateu na questão da altura. Mas quando eu era criança, eu tinha o Uri Geller, né, o Júlio César, por ser canhoto, e eu queria ser driblador, habilidoso, aquela coisa, né? Mas depois que eu fui me tornando adolescente, adulto, e aí eu comecei a ter noção realmente de como o futebol era jogado, aí o meu ídolo passou a ser o Leandro, que para mim foi o maior jogador que eu vi jogar. O maior jogador que eu vi jogar. E tive o privilégio no Flamengo de jogar com zagueiros espetaculares. E o Flamengo tinha, em um determinado momento, tinha Moser, Aldair e Leandro. Para encontrar algum zagueiro melhor do que esses três, você vai ter que abrir um livro. É difícil. Porque o Aldair também era um cracaço, o Moser era um cracaço, mas o mais completo para mim foi o Leandro. Então, eu fico aí como o maior jogador que eu vi jogar. Sem contar que ainda teve o Edinho também, passou ali na década de 80. Então, e o Leandro você pode escolher ídolo na lateral ou ídolo na zaga, né? E ainda querem dar o título pro esporte, Rogério. Olha que sacanagem. Isso é uma brincadeira, né? Isso aí Porra, não tem tá de como, sacanagem. né? Isso é piada, filho. Piada. Só quem viveu sabe o que realmente significa, entendeu? E não tem como. Você pega os 15 times grandes do Brasil e pega os outros 15 lá. Aí vai sair o primeiro daqui, enquanto o primeiro daqui vai jogar. Não existe isso. Todo respeito que a gente tem ao esporte, às equipes que jogaram aquele módulo amarelo na ocasião, mas não tem como. O flamenguista que vivenciou aquele momento não tem a menor dúvida em relação ao título de 87. E para mim, o Alan, foi uma das melhores. Para mim, foi a segunda melhor equipe do Flamengo. O time de 87. O melhor time de 81, sem dúvidas. Sim. O time de 87, para mim, foi o segundo melhor. Que eu vi jogar, claro. O time, todo mundo ali jogou Copa do Mundo. É mesmo, cara. É mesmo. Quem não jogou na de 90, jogou na de 94. Jogou na de 86. Isso aí. 82. Verdade. Interessante que você mencionou 94 e 98. 94, você bateu na trave ali, né, na seleção. Tinha o Aldair, que você conhecia bem. E em 98 tinha teu parceiro baiano também, negão. Tava lá em 98, então sim. Você não foi, mas ficou com aquele gostinho de, não fui mais... Isso, porque foram profissionais que a gente jogou junto. Eu cheguei em 94, que a briga estava até mais difícil, eu tive até mais próximo dia. Porque em 94 tinha Ricardo Rocha, tinha Ricardo Gomes, tinha Moza. Mas teve aquele lance da lesão, que ele teve as lesões... Tanto que jogou Márcio Santos com o Aldair. Isso, Mas eu tô falando assim, era na minha opinião, eram mais zagueiros de qualidade. E já em 98, entendi. Bons zagueiros que foram à Copa, foi o Júnior Baiano, foi o Gonçalves, o Aldair e o André Cruz. Mas eu já tinha ido na seleção com todos esses. Enfim, mas tudo certo. Eu não tenho o que reclamar do... Eu vou ser sincero a você. Eu Parreira,
Eu, Parreira, naquela seleção de 94, seria complicado arrumar vaga naquela zaga ali, irmão. Quando tava Ricardo Rocha, Ricardo Gomes, Não, isso com mesmo. Aldair. Era sinistro, porque os caras já eram medalhões, irmão. Os caras estavam já. Agora, na de 98, você com certeza estaria naquele time ali, irmão. Porque, não desmerecendo os demais, não. Mas, assim, você tinha a bola para estar jogando, você estava numa fase, porra, sensacional ali, 96, 97. Em 94, quando foram cortados o Ricardo Gomes, o Ricardo Rocha, por problema de contusão, ficou houve uma disputa muito grande ali entre eu e o Ronaldão. Isso aí, claro, a gente agora, né, eu posso falar abertamente, tranquilo, e a questão da altura pesou um pouco contra mim. Aquela copinha ali foi algo surreal. Teve um jogo, parece, contra o Corinthians, cara, que vocês atropelaram. Acho que foi contra o Corinthians, 7-1? Djalminha fez 5 gols, foi 7-1, eu acho. Porra, caraca, que time, irmão, que time. Como é que era a convivência? Um montão de filhos desencapados junto, como é que era esse negócio lá, cara? Então, essa galera, a gente, como eu te falei, né, a partir de 13 anos de idade, todo mundo foi se encontrando no Flamengo. O único que já estava lá era o Fabinho, que já tinha chegado antes. Aí eu cheguei, vindo do Vasco foi eu, o Luiz Antônio, o Djalminha foi do futsal, o Marcelinho foi do Madureira, o Marquinhos tinha vindo do núcleo do Flamengo em Cabo Sul, o Nélio tinha vindo do futsal também. O futsal aquela Bradesco, o Djalminha era do São Cristóvão. O Paulo Nunes tinha vindo de Goiás. Então foi todo mundo juntando ali, com 13, 14 anos. E conforme a equipe profissional foi se aproximando, de acordo com as necessidades, alguns foram subindo. Os primeiros a subir a equipe principal foi eu, o Marcelinho, o Marquinhos e o Luiz Antônio. Luiz Antônio. Foi através do Tele Santana. Né? Nós fomos os primeiros a subir. Aí depois os outros foram subindo. Agora, o mais grave disso tudo, Alan, é o seguinte: ninguém ficou no Flamengo com mais de 23 anos. Essa geração toda, Fabinho, Marcelinho, Djalminha, Luiz Antônio, Nélio, Paulo Nunes, Marquinhos, Júnior Baiano, eu, todos saíram com até 23 anos. Todos foram vendidos. Então, o Flamengo jogou essa geração fora. Mesmo assim, a gente ainda conquistou o Carioca de 91, a Copa do Brasil de 90 e o Brasileiro de 92. Todo mundo com 20, 21, 22 anos. Então, se o Flamengo consegue segurar essa geração mais uns 5 anos, eu não tenho dúvida que essa rapaziada ia conquistar muitas coisas. Muito. Na realidade, Rogério, o que eu observo muito, que eu lembro dessa época, e hoje até com conhecimento de gestão, foram histórias diferentes, né, das saídas. Não foi, simplesmente vamos vender aqui, vender ali. Teve uma confusão de uma coisa aqui, teve uma questão política aqui, mas, no fundo, culminava numa falha administrativa da gestão daquela época do Flamengo. E principalmente na questão, cara, que o Flamengo esbarrava nessa tua época aí muito também, a questão financeira, né, irmão? Aonde... Então, você colocou bem. Eu acho que alguns fatores. Primeiro que era um grupo de, vamos colocar aí, 10 jovens de 18, 20 anos, 22, que ninguém sabia o que ia acontecer com esses caras, porque esses caras só faziam merda, né? Eles jogavam, eles entravam em campo, jogavam, mas, porra, era problema, era briga, era noitada. Teve uma vez que, no campeonato Carioca Sub-17, teve o triangular final, que foi Flamengo, Botafogo e Bangu. Só que o nosso saldo de gols era absurdo. Aí a gente pegou o Botafogo, ganhamos de 4-0. Assim, entramos no triangular para brincar. Jogava no Andaraí ainda, os jogos eram lá no Andaraí. Uhum. Aí ganhamos de 4-0. Aí, no outro jogo, o Botafogo ganhou do Bangu. Então, o que aconteceu? Se o Bangu ganhasse da gente, igualava todo mundo em pontos. Aí ia decidir no saldo de gols. O nosso saldo de gols era 25 gols à frente do Bangu. Que isso, cara? 25 gols. Caraca, uma máquina, assim. E a gente tinha 16, 17 anos.
e o jogo era, por exemplo, domingo, 9 horas da manhã no Andaraí. E a maioria da rapaziada, Djalminha, Luiz Antônio, Nélio, morava ali na Zona Norte, Vila Isabel, Maracanã, Tijuca, morava naquela parte ali. Então a gente começou a fazer um churrasco na véspera do jogo e fomos direto pro jogo, entendeu? Aí chegou lá no vestiário, pô, os moleques estão virados. Pô, tá virado, os caras vão ganhar de 25 a gente? Não vai ganhar. E ainda metemos 3-0 ainda pra ficar tudo certo. Grilo, velho. E continuar comemorando. Então, assim, era um grupo problemático? Não era. Era um grupo de personalidade. Então, por exemplo, o problema que aconteceu de briga, o único que aconteceu, foi o do Djalma com o Renato. Com o Renato. Com o Renato, que aconteceu aquela briga. Todo mundo viu o que aconteceu dentro do campo, mas no vestiário só a gente que estava lá que a gente viu o que aconteceu. Então, quer dizer, o Renato começou a chamar o Djalma de um monte de coisa, o Djalma também chamou o Renato de um monte de coisa. Então, ali era para os dois serem punidos. Só foi punido o Djalma. Né? Entendeu? A corda sempre estoura pro lado mais fraco, né, irmão? Renato já era o Renato. Justamente. Então, aí a questão financeira do clube. O time lá oferecendo não sei quanto, vende. Aí todo mundo foi saindo. Uma pena. O meu auge foi no Cruzeiro. Então, o auge do Marcelinho foi no Corinthians, do Paulo Nunes foi no Grêmio, do Djalma foi no Palmeiras. Então foi justamente um período que qualquer atleta, em qualquer época, há 50 anos atrás ou hoje, nessa faixa de 18, essa transição, sub-20 para a equipe principal, ele vai oscilar. Ele não está pronto ainda. Então, se a equipe não estiver estruturada para ter paciência e saber o momento certo para que ele possa ser lançado, para ter tranquilidade, ele vai acabar perdendo, vai queimar o jogador, igual o Flamengo hoje. Pode pintar um craque com 18, 19 anos hoje. Ele não tem como jogar no time do Flamengo hoje. Não dá, não cabe. Vai se desfazer desse garoto? Não pode. Então, calma, deixa ele. Pode, de repente, emprestar para poder pegar uma experiência. Pode fazer isso. Mas sabe que esse talento ele vai desenvolver. Isso aí faz parte do processo. Irmãozão, eu sei. Não corre, não. Fica em cima do muro, não. Qual foi o zagueiro que jogou do teu lado que você se sentia mais à vontade? Falar, porra, esse é o cara que me completa na zaga aqui. Quem é esse cara? O mais completo que eu joguei foi o Aldair. Sem dúvida. É mesmo? Sem dúvida. Você chegou a jogar com o Aldair, então? 88? Jogamos, 88, 89. Entendi. Aquele brasileiro de 88 que terminou em 89, a gente jogou. Foi ali que o Tele me lançou, que eu joguei no lugar do Dario Pereira, a zaga ficou eu e o Aldair. Cara, quem foi o atacante mais difícil que você encarou? O cara mais difícil de marcar, Rogério? Foram o Bebeto e o Romário. É mesmo? Edmundo também era enjoado. Edmundo também era chato. Pô, tu pegou uma safra sinistra, né? Pegou uma safra. Túlio não tocava na bola. Quando via, ele tava botando pra dentro. Túlio, o Túlio não tocava na bola o jogo inteiro. Aí tá marcando o Túlio. Ele não corria, ele não fazia você cansar, ele não fazia você trombar, ele não fazia nada. Aí uma bola aparecia, ele tava lá, pra poder botar a porra da bola pra dentro. Mas assim, eu acho que, Romário, mesma coisa, Romário. O Romário, Bebeto, claro, dentro das suas características, o Romário, aquele espaçozinho ali de 5 metros, ele era mortal. Eu, por exemplo, quando peguei a equipe do Flamengo e o Marcelo Buarque, eu levei ele para ser o meu assistente, assim que a gente saiu nas quartas de final da Libertadores, que a gente foi eliminado para a Laú, que nós perdemos no Maracanã e ganhamos lá, mas perdemos no saldo de gol. O time se desfez completamente com o brasileiro. Nós perdemos de cara Adriano, Wagner Love, Bruno. Não tinha atacante para jogar no brasileiro. 2010, né? O Flamengo 2010. Não tinha, 2010. O Flamengo não tinha um atacante para jogar no brasileiro. Sabe o que eu fiz? Eu fui nos juniores e peguei o Diego Maurício. Senão eu ia atrás do centroavante. Entendeu? Então, peraí. Foi você que lançou o Diego Maurício? Foi. Maneiro, sabia não. Aí sai fulano, Beltrano, o time todo se desfez o time inteiro. Quer dizer, então, você também tem que ter
uma equipe de qualidade e um trabalho para ser bem realizado. E esse trabalho tem resultado. Não tem como fugir a isso, não tem como. Eu posso dizer para você que quando eu tive tempo e trabalhei, os resultados apareceram. Eu ganhei um prêmio da Conmebol, que eu sou o único profissional campeão do Sul-Americano Sub-20, como jogador e como treinador. Eu tive tempo para trabalhar a seleção Sub-20, eu fui campeão sul-americano. Eu tive tempo para ir para o Mundial com a seleção Sub-20, eu cheguei na final, eu perdi a final para Gana nos pênaltis. Então, eu já tenho uma confiança que se eu tiver tempo para trabalhar, né, o trabalho acontece, o resultado acontece. Agora, a realidade nossa, ela ainda está longe disso. Então, você também tem que acelerar esse processo para que você consiga ter um bom trabalho juntamente com o resultado. As coisas andam juntas. Eu sou um profissional que, se eu pegar o time X amanhã, eu vou colocar ele do meu jeito. Ah, mas se tu botar assim, tu vai perder. Se eu perder, eu vou te mandar embora, eu vou para casa, não tem problema. Só que a maioria, infelizmente, não está preocupado em ganhar, está preocupado em não perder, em manter o emprego. Entendeu? Disso, o nosso futebol ficou nessa aí. Ninguém ataca, todo mundo defende, todo mundo contra-ataca e fica um jogo de encaixa-marcação. Olá, galera, passando aqui para fazer um pedido a vocês para se inscreverem no canal do YouTube, o canal Nação Urubu 81.